O comentador RTP Ricardo Jorge Pinto está nesta edição do 1820. Ricardo, boa tarde. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Já assistimos a outros 1º de maio no passado, com maior confrontação nas ruas. O que te pergunto é se consideras que aquilo que está agora em cima da mesa, com 2 grandes manifestações convocadas pela CGTP, pode ser o primeiro ato para uma greve geral? Penso que não. É verdade que a ameaça está em cima da mesa e a CGTP, muito mais do que a UGT, estão a colocar essa hipótese, mas é quase que uma intimidação e uma forma de pressionar o Governo. De resto, o Presidente da República, dizendo aquilo que o analista político Marcelo Rebelo de Sousa certamente diria, faz parte da natureza dos sindicatos apresentar estas soluções de luta e continuar sempre insatisfeitos relativamente ao que existe. E a verdade é que o caderno de reivindicações é um caderno longo e, curiosamente, é um caderno que une a CGTP e a UGT. A diferença entre estas 2 centrais sindicais é que a CGTP está muito mais próxima dessa possibilidade de uma greve geral, que seria uma espécie de bomba atómica neste momento em termos políticos, do que a UGT, mais moderada e mais próxima da posição do Partido Socialista e do Governo. Mas a verdade é que, quer uma, quer outra, apresentam uma lista de reivindicações para as quais dificilmente agora o Partido Socialista e, curiosamente, também o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista poderão dar respostas. E pareceu muito interessante a forma moderada como quer Catarina Martins, quer como Jerónimo de Sousa lidaram com essa questão da possibilidade de uma greve geral. Ricardo, ainda assim, o que é que mais surpreende neste discurso agora das centrais sindicais com esse governo de esquerda e quando há uma situação como é iminente da possível resolução ou parte da resolução na função pública dos precários? Não há aqui grande surpresa. Os sindicatos estão a fazer aquilo que se esperava que fizessem. Isto é, há ainda uma série de medidas que eles percebem que não só não foram aplicadas, como dificilmente serão aplicadas a curto prazo. Mas há ali uma matéria que, quanto a mim, será a matéria fundamental da negociação com o Governo, que é a questão da negociação coletiva. E a negociação coletiva será uma pedra de toque, em particular para a CGTP. Não havendo abertura do Governo relativamente a essa matéria, então eu diria que aí sim, quer o Partido Comunista começará a demarcar-se mais do Governo nesta área laboral, que é uma área muito sensível, mas também as centrais sindicais e em particular a CGTP tomará uma posição mais rígida. Em relação às outras matérias, em particular uma que é a questão do aumento dos salários, evidentemente que vamos continuar a ouvir esses pedidos, essas reivindicações, mas muito dificilmente o Governo terá a capacidade de dar resposta. Sim. Até porque há depois também do outro lado, Bruxelas, que olha exatamente para o Código Laboral, que é, digamos assim, o livro de discussão entre o Governo e os sindicatos. Bruxelas olha para esse Código Laboral com muita atenção e qualquer mexida, por pequena que seja, fará soar as campainhas de alarme. E essa aí é claramente a última coisa que António Costa neste momento também precisa. António Costa escreveu precisamente hoje no Diário de Notícias um artigo de opinião, sublinhou que a prioridade absoluta é mesmo o combate à precariedade que falávamos. Não é à toa que o Primeiro-Ministro escolhe o dia 1º de maio para o fazer e num espaço de tempo em que essa espera para os trabalhadores da função pública precários em relação ao futuro está iminente. Ricardo, qual é que é a real intenção de António Costa? Há 2 intenções, olhando para aquele artigo. A primeira é político-partidária, é separar o Partido Socialista mais do PSD. Se Pedro Passos Coelho ler aquele artigo, e certamente que já o leu, perceberá que, ao contrário de outras medidas que o Partido Socialista tem tomado e que provavelmente Pedro Passos Coelho gostaria também de subscrever, relativamente a este documento há muitos pontos de divergência. E António Costa aí foi hábil, demarcou claramente o Partido Socialista de uma política bem mais conservadora em termos laborais, defendida pelo PSD e também pelo CDS. Depois há uma outra intenção, que é percebendo que a questão do emprego é uma questão não só socialmente sensível, mas também politicamente muito relevante, porque é aquela questão que, por exemplo, dará trunfos ao Partido Socialista para travar bloquistas e comunistas em relação ao pedido da renegociação da dívida, porque se reparares, o que aquele artigo diz é que é preciso criar mais riqueza, e para criar mais riqueza é preciso que o Código Laboral seja também atento às condições dos trabalhadores para que haja mais produtividade. Ora, é essa questão da produção de maior produção de riqueza que pode travar o ímpeto bloquista e comunista relativamente ao dizer a questão da riqueza não é relevante, o que é relevante é que a dívida seja renegociada, porque é a única maneira que nós temos de ter mais meios para dividir. Ricardo, só para percebermos em matéria de comunicação,
porque é que o Primeiro-Ministro escolhe passar esta mensagem através de um artigo de opinião e não falar aos microfones para que seja ouvido e visto na rádio e na televisão? Pois, é uma boa questão. Eu penso que ele quis deixar aqui um documento escrito, um documento que mais tarde ou mais cedo possa ser recordado e possa-se fazer até um copy-paste de algumas frases para lembrar aquilo que num momento crucial, não só o emblemático do 1º de Abril, do 1º de Maio, mas também o emblemático de um momento em que a própria oposição à direita toma a questão do emprego como uma questão importante. Veja-se como Pedro Passos Coelho quis recordar que a recuperação do emprego já tinha começado na altura do governo PSD-CDS e aí se percebe que essa será um dos flancos de ataque da oposição à direita e António Costa quis deixar escrito em forma de prensa aquilo que é a posição neste momento do Partido Socialista e do governo. Ricardo, em Portugal foram manifestações que saem à rua, marchas pacíficas, ao contrário do que se passou, por exemplo, em França. O momento político é completamente diferente, mas ainda assim há esta ameaça no ar daquilo que vai acontecer nos próximos tempos e com uma confrontação social e nas ruas mais intensa, mais forte. Sim, é verdade que a situação portuguesa é neste momento excepcional. Esta conjugação de interesses à esquerda, que é muito mais próxima dos sindicatos do que a direita, faz com que haja aqui alguma pacificação e, portanto, não é de esperar neste momento essa agressividade ou essa hostilidade em relação ao governo. A verdade é que, olhando para o panorama europeu e fazemos parte da União Europeia, percebemos que essa tensão relativamente às questões laborais está claramente a crescer. E veja-se estas eleições europeias francesas para se perceber que o tema do emprego é um dos temas primeiros da lista de prioridades dos políticos. E isso afetará também Portugal e daí, mais uma vez, por isso é que eu dizia, António Costa e Pedro Passos Coelho perceberam que esta será claramente a pedra de toque para a qual olharão os eleitores e os cidadãos de uma maneira geral nos próximos meses. Ricardo Jorge Pinto, obrigada pela tua presença. Boa tarde.